Tiago, primeiro, obrigado por receber a gente aqui na sua casa. Queria pedir para a gente voltar um pouquinho, voltar há 4 anos, quando você estava chegando aqui na Inglaterra. Qual era o plano? Era, vamos ver, ficar um ano, ver o que vai ser depois, ou você já estava pensando a médio e longo prazo? Na minha cabeça eu tinha apenas um ano para fazer. E eu tinha que mostrar para que eu vim e demonstrar aquilo que eu vinha demonstrando no Paris, porque para ter a oportunidade de prolongar o meu contrato, porque era um mais um com opção deles, então a opção era só deles, então eu tinha que impressionar de alguma forma. Então eu procurei fazer o meu melhor, como eu sempre fiz na minha carreira. Graças a Deus as coisas foram fluindo muito bem e vim para fazer um, acabei que fiz quatro, né? Enfim, fiquei muito feliz com o meu comportamento aqui, com os meus desempenhos, que com certeza me deixa muito orgulhoso de mim. Em nenhum momento você se sentiu um pouco intimidado pela ideia de chegar na Premier League com 36 anos? Eu acredito que a Premier é a mais completa de todas as ligas. Eu já joguei na italiana, né? Tive um pouco ali na portuguesa também com o Porto, apesar de não ter jogado. A Liga Francesa, enfim. Todas essas ligas parece que se juntarem todas elas dá a Premier League no final. De verdade, não é menosprezando as outras ligas, porque essa liga é muito forte. Mas eu sempre confiei em mim, sabe? Porque uma coisa é as pessoas falarem, ah, você é isso, você é aquilo, você é ruim, você é bom. Mas o mais importante é que você sabe quem você é de verdade. E mesmo tendo 36 anos, na minha cabeça eu tinha só uma coisa: você é bom, você pode ir lá e demonstrar mais uma vez. Você não é um cara que é baladeiro, você é um cara muito família, que tem prioridade a tua profissão, então vai lá e mostra para que você tá, por que você está indo lá. E foi isso que eu procurei fazer, demonstrar aquilo que eu vinha demonstrando na Liga Francesa, apesar, na minha concepção, ser a liga um pouco mais abaixo, as pessoas menosprezavam um pouco a liga e o meu trabalho. Porque sempre se falava, ah, Thiago tá indo bem, ah, porque tá na Liga Francesa, sabe? E não é isso. Então, na minha cabeça eu tinha que demonstrar mais uma vez porque eu era considerado um dos melhores zagueiros do mundo. E com 36 anos eu consegui fazer, com 37, com 38 e com 39 eu estou conseguindo. Então, eu me sinto orgulhoso de tudo que eu pude contribuir. Então, você sempre teve relações muito emocionais nos clubes que você Uhum. passou, Fluminense, Milan, Paris e agora o Chelsea. É claro que cada relação é muito única, mas de que forma a relação que você tem com o Chelsea é especial? Não comparada com outras, mas... Não, até porque eu não gosto nem de comparar, porque Uhum. cada um tem uma forma de amar, né? Até no nosso relacionamento, cada um é de uma forma. É, Mas eu acho que aqui foi uma paixão, assim, um amor à primeira vista, assim, sabe? Claro, obviamente, por tudo que eu fiz na minha carreira, até vim do Paris pra cá. Então isso eu acho que facilitou um pouco o meu trabalho, né? Com esse amor todo. E quando eu comecei a jogar não tinha torcida nos estádios. Então a gente sentia aquele carinho pelas redes sociais. Pô, obrigado por você ter vindo, por ter aceitado essa proposta, enfim. E depois o público foi voltando aos poucos. Cara, foi uma coisa incrível, assim, a primeira vez que o Stamford Bridge estava lotado, assim. Teve um jogo que tinha apenas 30%, foi aquela Sim. volta, né, devagar, enfim. E após o estádio estar completamente lotado, assim, eu falei, eu vim para o lugar certo. Porque eu fui recebido de uma maneira, não querendo comparar com os outros lugares, mas com tanto amor, com tanto carinho, assim, de ser cuidado como um menino dos olhos, assim, do pai, sabe? E eu me sinto isso até hoje, por isso que eu sempre me emociono, porque foi uma coisa muito rápida que aconteceu. Não foram 10 anos em um clube para você ter esse reconhecimento todo.
No meu primeiro ano já era assim. E agora no último está aumentando porque eu estou indo embora. Então é muito legal você ter esse carinho todo, principalmente no nosso esporte, que é um esporte muitas vezes muito ingrato. Você sofre muita pressão desproporcional assim. E aí você tem um carinho desse, isso recompensa. Por que você decidiu, ainda aos 39 anos, você já ganhou muita coisa, você já passou por muitos lugares e mesmo assim você construiu uma estrutura para você se recuperar melhor, para você ter o melhor preparo físico, para você trabalhar em 3 períodos, muitas vezes? Porque o nível, primeiro porque eu amo futebol, né? Essa é a primeira coisa. E segundo, porque eu sei da minha responsabilidade, o nível que eu atingi no futebol mundial. As pessoas, meus amigos falam pra mim, você não tem noção da onde você chegou, cara. Você não tem essa noção ainda. Mas quando você parar de jogar, você vai ver onde você chegou. Então, a gente não tem essa noção. Mas eu falo, eu não vou jogar por jogar. Eu vou dar o meu melhor, eu quero ser o melhor que eu puder ser com aquilo que eu tenho nas minhas mãos. Se eu tenho essa aparelhagem toda na minha casa, foi um investimento que eu fiz ao longo da minha carreira para ter. É claro que os profissionais à parte, me indicando isso ou aquilo, e qualquer coisa que for me ajudar 1% ou menos de 1% de tudo que eu tenho vai agregar muito para a minha recuperação, e eu sei que eu preciso dela. Então, se eu posso passar uma mensagem para os jovens, é que esse tipo de coisa que eu compro, de máquinas, é um investimento para a carreira. Se eu não tivesse esse investimento, provavelmente eu tinha parado com 34, 35 anos. E os mais jovens acham que é jogar dinheiro fora. E eles gastam dinheiro com tantas coisas inúteis que a gente não tem que vir aqui falar, mas eles sabem o que fazem. Então, se eu posso dar uma dica para alongar a carreira, é investir em produtos de recuperação para que eles possam ter uma longevidade na carreira. Essa aqui é a minha casa. É aqui que você É mora, aqui que eu moro. Ali não, ali eu só passo um período, umas 2 horas no dia, aqui eu passo 22 horas. Você sempre teve essa estrutura de academia na tua casa? Quando que começou? Não, nunca tive. Fui ter... na verdade, quando eu vim pra cá. É? Você investiu mais no... É. Quando eu vim pra cá. No Paris eu não tinha, porque a nossa casa era no centro e não tinha muito espaço para poder fazer. Vamos mostrar a grande estrela da sua casa? É. Tá, me explica. O que essa máquina faz e por que você decidiu investir nela? Ela, na verdade, serve para várias situações, né? Principalmente o ar limpo que a gente recebe, né? Se eu não me engano, no dia a dia a gente tem 25% de ar limpo que a gente tem. E dentro dela são 99%, 100% quase de oxigênio limpo. Eu fico dentro dela 1h30 por dia. E aí tem algumas... como é que fala? Não é aplicativos, é algumas funções diferentes dentro dela, que você coloca quando você está lesionado, quando você quer recuperar do treino, ou sei lá, ganhar gás para poder vir fazer o treino. Então tem todo essas situações que a gente pode fazer dentro dela. Hoje, se eu pudesse, eu morava dentro dela. É confortável, né? Até para ficar mais jovem, tem ali o... E o que você sente que ela faz? Qual é a grande diferença? Você se sente mais... Você acha que a sua musculatura responde melhor depois que você começou a usar a câmera? Então, isso é um ponto que você falou que é importante. A gente tem uma massagista que vem, uma brasileira em casa, né? 2 vezes na semana a gente usa ela. E ela que me falou a primeira vez. Ela falou, você fez a câmera hoje? Eu falei, fiz, acabei de fazer. Por quê? Não, porque eu sinto o teu músculo um pouco mais solto. Então a informação veio dela, não foi nem de mim. Agora você está falando nisso, então tem relação. Porque o oxigênio limpo que você joga para dentro deixa, obviamente, teu corpo mais
regenerado, mais recuperado. Então hoje você basicamente treina, se alimenta bem, descansa e recupera. Isso. É isso. E quando tem que jogar, joga de vez em quando. O clube tem esse tipo de estrutura. Por que você optou por ter uma estrutura de fisioterapia também na sua casa? Porque eu não preciso ficar no clube 24 horas. Eu venho pra casa e faço. E você consegue fazer por mais tempo também? Consigo fazer por mais tempo. Porque na minha cabeça eu penso o seguinte, por exemplo, eu tenho uma botinha. Eu faço a botinha no clube uma vez. Uma vez ajuda? Ajuda. Na minha cabeça eu penso, e se eu fizer 2 ou 3 vezes no dia? Será que não ajuda mais? Eu penso assim. Então, a minha botinha, uma fica na sala, que aí às vezes eu tô ali vendo um filme com a Isabelle. Enquanto eu tô vendo o filme, eu tô fazendo. Tô fazendo nada. E você sente que você volta mais rápido, muito mais rápido, por conta de tudo isso? Com certeza. Com certeza. E a alimentação, né? Me explica então como que funcionam esses 3 minutinhos que você passa aqui. Eu entro na minha casinha. Aí aqui eu entro, tiro isso aqui, fico só com a cabeça pro lado de fora ali. E aperto o start e aí é os 3 minutos piores da minha vida, do meu dia. Todo dia? Todo dia. Todo dia. 3 minutos. Hoje a banheira de gelo eu faço ainda, que é só a parte da perna, e aqui eu faço todo o corpo. Eu nunca... Eu vi o pessoal do UFC fazendo, né? Que eles entram até o pescoço. Eu falo, mas por que nós jogadores não podemos entrar? Se a gente usa tudo para correr, movimenta tudo. E aí foi aonde eu me atentei e falei, cara, eu vou pegar uma máquina dessa. Aí peguei essa porque... Qual a temperatura que ela fica? 150 por aí. Menos 150. Nossa. É. Celsius. Imagina. É muito boa essa máquina, eu gosto muito. Você tem noção que tudo isso que você faz não é absolutamente, não vou falar normal, mas não é a coisa mais comum do mundo, nem no mundo do esporte. Acredito que não seja. Acredito que não seja. Mas... Como eu falei, os atletas eu acho que cada vez mais estão se preparando para essa situação. Porque se você pega mesmo os jogadores jovens hoje, alguns já tem os profissionais de cada área trabalhando com eles, né? Eu conheço alguns que já trabalham, já têm uma alimentação diferenciada. A tendência agora é que só melhore, né? Só melhore. Cada vez mais a carreira do jogador ela vai se alongar um pouquinho mais. E eu acredito que eu tenho uma parcela de contribuição para isso. É uma coisa boa, é uma coisa boa. Que eu vou chegar lá na frente, eu vou olhar, tipo, que nem ontem o Paquetá tava comigo e falou, pô, eu te vi saindo no Brasil, cara, teu último jogo, eu te vi. Eu falei, cara, que legal, né? Eu falei, joguei contigo e você ainda continua jogando, né? Você não vai parar não? Quantos anos mais você tem? Eu falei, cara, eu tô feliz. Tô feliz. Enquanto eu estiver feliz, eu vou continuar jogando. Então, pô, Paquetá, quando eu saí do Brasil, ele devia ser garoto. Hoje já tá um pai de família, sabe? E eu continuo jogando. E cada vez mais isso vai se alongar a carreira do jogador. A gente tem um tempo atrás, o que me inspirou um pouco também é o Zé Roberto, né? Sim. No Palmeiras, 42 anos, se não me engano, ele jogou. Sim. Olha o físico do cara, do tipo dele é bom, mas assim, se ele não tivesse trabalhado, dificilmente ele chegaria a essa idade. E eu a mesma coisa, espero que os outros venham também para alongar cada vez mais, mas que eles invistam, né, na carreira deles. Porque não é jogar dinheiro fora. Não é jogar dinheiro fora. A grande pergunta que fica é: quanto mais você tem no tanque? Quantos anos mais você se imagina? Olha, assim, na minha cabeça, quando eu cheguei no Milan, eu via o Maldini, né? O Maldini tinha de 40 para 41 já. E foram os 6 meses que eu mais aprendi, assim. E mais coloquei na minha cabeça que eu queria chegar até onde ele chegou, em termos de idade, não de capacidade. E eu via o processo dele todos os dias. Todos os dias, o que ele fazia, o que ele não fazia.
para que eu pudesse, que aquilo pudesse me agregar alguma coisa para o meu futuro. Eu falei, cara, eu quero chegar na idade desse cara. Eu acho que eu posso. Porque eu sou um cara que não gosto de balada, eu não perco noite de sono, eu não fumo, eu não bebo. Enfim, eu tenho uma vida muito regrada, uma vida muito familiar, quase não saio de casa, ainda mais aqui longe de Londres, eu fico em casa o tempo todo, não saio de casa. Então eu coloquei na minha cabeça, eu quero chegar até os 40. Eu já tô próximo, eu achei que tava longe. Já tá batendo na porta. Mas eu acredito que eu tenho que ainda, desde que eu tenha felicidade, esteja feliz do jeito que eu tô, eu vou procurar jogar um pouquinho mais. Acredito que 1, 2 anos mais, eu acho que eu consigo. E no seu vídeo de despedida do Chelsea, você falou de voltar um dia para o clube. Você pensa em ser treinador, trabalhar com coaching? Na verdade, eu não me vejo longe do futebol, né? Do esporte em si, mas exclusivamente do futebol, porque eu vivi minha vida toda aqui. E, e eu acho que hoje, ainda jogador, quando eu estou dentro do campo, eu sou completamente diferente do Thiago que está aqui na sua frente, um pouco mais tímido, um pouco mais retraído. Mas no campo eu me sinto mais à vontade, parece que é, parece não, é o meu habitat. Ali eu conheço tudo, então eu fico mais à vontade. Aqui não, aqui ficou um pouco diferente. Mas quando eu estou no campo, eu falo, cara, você já é um treinador jogando, porque você organiza, você fala, você briga, você vai ali dar um incentivo, você vai ali dar um beijo, sabe? Você vai ali dar um carinho e isso é o que um treinador tem que fazer. E eu já estou fazendo jogando, sabe? Então eu acho que eu me vejo mais como treinador do que qualquer outra função, assim como, sei lá, diretor, uma coisa mais fora do campo. Eu acho que eu tenho que estar ali dentro do campo, como auxiliar, começar nesse sentido, mas no final eu acredito que seja como primeiro treinador. E nesses 4 anos de Chelsea, tiveram pessoas que foram mais marcantes por algum motivo dentro do clube, que foram mais determinantes nessa trajetória que você teve no clube? Tiveram algumas, obviamente. O primeiro, né, de tudo foi o Lampa. Esse foi um cara fenomenal comigo, assim, Por quê? porque ele era um ídolo do clube, foi jogador e estava exercendo a função que na minha cabeça já estava existindo, que era virar jogador, né, treinador. E toda semana a gente conversava, toda semana ele me chamava na sala dele para trocar uma ideia, perguntar uma coisa ou outra, ou para que ele pudesse me passar uma informação, ou me tirar de um jogo. E, obviamente, o Thomas Tuchel, porque tínhamos tido uma boa relação no Paris e depois aqui. E no Paris, tratando, né, treinando celebridades. E aqui ele vem para um time mais jovem, então já vem muito mais forte com tudo aquilo que ele passou no Paris. Nos passou muitos ensinamentos. Eu acho que as coisas fluíram desde o primeiro treino. Desde o primeiro treino. No primeiro jogo, que foi um dia no seguinte, contra o Wolves, foi 0-0 o jogo. Mas a gente jogou de uma maneira que a gente não tinha jogado na temporada ainda. Então, esse cara é um dos modelos assim de treinador que eu gosto e vou procurar roubar algumas coisas. E finalmente, olhando para 4 anos atrás, quando você chegou aqui, foi melhor do que você imaginava? Sem sombra de dúvida. É claro que, como eu falei, eu sei quem eu sou, o que eu poderia contribuir para o time, o que eu poderia fazer. Mas se eu falar para você que eu esperava ter todo esse sucesso, eu vou estar mentindo. Eu não vou ser verdadeiro. Por isso que eu me sinto realizado de tudo que eu vim fazer aqui, eu consegui. Até mais do que eu pensei. E por isso que fica uma tristeza grande assim de estar aproximando do final. Mas a gente entende e sabe que o mundo do futebol é isso. Mas o mais importante é que eu tô com a minha cabeça tranquila de tudo que eu podia fazer eu fiz. Tudo. Você fica emocionado, Fico. né? Fico porque isso aqui é minha vida. E eu sei o que o Thiago representa.
E o Thiago sabe o que é colocar a camisa do Chelsea, sabe? E se eu tenho uma mensagem para passar para os meninos que aqui estão hoje, que eles entendam que tudo que eles fizeram para chegar até o Chelsea tem que ter valido a pena. Porque a temporada que a gente está fazendo não é digna do Chelsea. Não é. E eu acho que eles têm que fazer mais ano que vem. Eles precisam fazer mais. Se você olha nos jogos, a torcida ela nunca abandonou o time. Nunca. A gente está em 9º colocado, 8º, né? E a torcida sempre ali. Vaiava um pouquinho no final de jogo, mas sempre presente. Estádio sempre 40 mil, 45 mil. Se é em outro lugar, a gente é apedrejado, como a gente sabe como acontece no nosso país. Então, esses meninos, eles precisam ter um pouco essa consciência que o Chelsea tem que brigar lá em cima. Se a gente tirar um pouco do nosso ego e colocar em prol do time, eu acho que vai funcionar. Se a gente não fizer isso, dificilmente a situação ela vai mudar, infelizmente. Com todas as coisas positivas que você viveu no Chelsea, as muitas coisas positivas, fica essa pontinha de frustração por estar deixando o Chelsea Fica nessa situação? porque eu não consegui ajudar e melhorar nesse período agora, né? Nesse 1 ano e meio para cá. Eu não consegui, a mudança foi muito grande. Foi a mudança de treinador, foi a mudança de proprietário, mas a principal, eu acredito que foi a mudança de treinador, mas em seguida a isso, ter mudado todo um time. Você acha que o Chelsea precisa de quanto mais tempo para chegar no nível que você acha que o Chelsea tem que estar? O nosso time é muito jovem, né? É o mais jovem da liga, tendo o Thiago Silva com 39. Imagina sem o Thiago Silva. Essa média vai cair, obviamente. Mas eu acredito, na minha cabeça, na minha concepção, nenhum time se faz só de jovem, nenhum time se faz só de experiente. Você tem que ter a mescla. Se você não tem, em algum momento você vai sofrer. Ou vai faltar intensidade porque o time é muito velho, ou vai faltar experiência porque o time é muito jovem. Então você precisa ter esse balanço. Eu acho que foi por isso que eu não consegui, juntamente, obviamente, dos jogadores, fazer com que a gente tivesse um final diferente agora. Porque o time é muito jovem. E muitos deles não conquistaram nenhum título ainda na carreira. Só nós 3 mesmos. Então, é pesado. Quando você chega ali e tem que decidir, não é fácil. Você sabe, você está aqui, você conhece bem. As tomadas de decisões são diferentes. Então, mas eu acredito que precisa um pouco mais de tempo, obviamente acabando essa temporada, o início da próxima, mas não muito mais. Porque o clube, ele não... É que nem a seleção brasileira, ele não te dá muito tempo para trabalhar. Ou você faz acontecer, ou infelizmente você vai ter que seguir tua vida para outro clube. Sempre um prazer falar com você, Thiago. Eu gosto muito. Obrigado. Obrigada, viu? Que isso.